Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho para o estudo da obra O que é o Espiritismo. No episódio anterior, nós terminámos a biografia de Allan Kardec, vimos ali toda uma história contada sobre a história de vida de Kardec e um princípio do Espiritismo. E agora vamos entrar mesmo na obra, portanto, vamos tratar neste episódio do preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Fiquem connosco e até já. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Vamos então iniciar o estudo da obra, o que é o Espiritismo. Tenho aqui um exemplar. Nós estamos a estudar esta obra, que é uma tradução de Guilhom Ribeiro, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Terminamos de estudar a biografia de Allan Kardec, que foi um conteúdo adicionado nesta versão. Esta é uma celebração dos 150 anos do livro que é o Espiritismo, uma edição, e, portanto, vai ser a nossa tradução oficial. Assim sendo, vamos aqui para o nosso texto e hoje, portanto, vou utilizar aqui uma metodologia diferente. Portanto, vou sublinhando aqui algumas partes para que possam acompanhar aqui o raciocínio e a forma de destaque que eu vou dar a algumas palavras, porque acaba por ser melhor para vocês e para mim, porque me ajuda também a raciocinar melhor. Portanto, preâmbulo. Quando nós temos um preâmbulo ou um prólogo, portanto, ou um prefácio, na verdade são tudo palavras sinónimas, não é? Portanto, o que se procura aqui é dar ou seja, uma introdução àquilo que vai ser propriamente a obra. Portanto, geralmente, o preâmbulo tem um bocado da estrutura, o objetivo da obra, é como se fosse um breve resumo dentro daquilo que é uma obra completa. Portanto, vamos ver o que é que esta obra nos diz aqui no seu preâmbulo. Vamos lá. As pessoas que só têm conhecimento superficial do espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Bom, eu vou destacar aqui o conhecimento superficial, não é? Conhecimento superficial e estudo mais profundo, porque são duas palavras antagonistas, não é? Portanto, as pessoas que têm um conhecimento superficial da doutrina espírita, o que é que elas geralmente dizem? Que o espiritismo é falar com os mortos, que se fazem exorcismos, acham que, portanto, a ida a um centro espírita é realmente uma proposta para as pessoas muitas vezes irem saber dos seus familiares, não é? Acham que, eh, perdão, o centro espírita, portanto, vai resolver todos os seus problemas. Há muitos espíritas, inclusive, que, portanto, fazem como que um negócio entre o trabalho espírita e a proteção para si, para a sua família e para os seus, e, portanto, acham que não estão, ou seja, que estão imunes às provas e expiações no mundo onde estão inseridos. Portanto, todo este tipo de contexto poderíamos dizer que é um conhecimento superficial daquilo que é a doutrina dos espíritos. Então agora vamos ver. Então o que é que seria necessário para que as pessoas pudessem aprofundar o quê? O conhecimento sobre o que é o espiritismo. Ora, a forma de conhecer o espiritismo de uma forma mais aprofundada é estudá-lo. Pois é.
não há outra forma. E portanto, só que nós temos uma questão que é: estudar dá trabalho. Porquê? Porque requer que a gente procure pensar, que a gente procure, não é? Estar aqui, a refletir sobre as palavras, a ver aquilo que nós entendemos. Muitas vezes as traduções até são traduções, portanto, por exemplo, para nós portugueses, a tradução estando em português do Brasil, há certas palavras, portanto, que têm uma conotação e nós podemos entender outra, portanto, tudo isto acaba por dar um bocado de trabalho. Agora, aqui a questão é se nós estamos dispostos a aprofundar, não é? Porque reparem, aprofundar a doutrina dos espíritos, ou o conhecimento espírita, é, na verdade, aprofundar o conhecimento sobre nós mesmos. Porque a doutrina vem-nos falar do espírito imortal. E, portanto, o que é que nós somos? Nós somos espíritos imortais e, portanto, estar a estudar espiritismo é estar a estudar sobre nós mesmos. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E isso é um conhecimento altamente enriquecedor. Porquê? Porque nos ajuda a viver melhor, a sermos melhores pessoas, e isso é de facto aquilo que nós deveríamos almejar nesta vida. Continuando, porém, portanto, o tempo e muitas vezes a vontade lhes falta para se entregarem a observações seguidas. Então vejamos, destacamos aqui o tempo, não é? E a vontade. Vejam. Quantas pessoas dizem que eu não tenho tempo para ir ao centro espírita? Ou não tenho tempo para ir estudar, não é? Outras dizem, eu tenho pouca vontade. Pois, a questão é esta. A questão é que muitas vezes as pessoas procuram o centro espírita ou a doutrina para que os outros orem por elas, para que as pessoas façam trabalhos espirituais por elas, geralmente trabalhos de desobsessão por elas, pelos familiares, quando, na verdade, a proposta é que a pessoa doe de si, do seu tempo, dos seus talentos, dos seus conhecimentos e de todas as riquezas que, de alguma forma ou de outra, vão granjeando para si mesmas ao longo das suas existências. Agora, é claro que o progresso espiritual sempre se fará com muito trabalho e com muito esforço. Portanto, receitas de bolo, não é? Não existe no espiritismo, não é? Toma lá, dá cá e as coisas estão feitas. Muito pelo contrário, tem que haver um esforço e uma prática da caridade. Ou seja, tem que haver trabalho. E muitas vezes esse é o grande desafio para todos nós. Porque estamos ainda muito infantis do ponto de vista espiritual. E isso faz com que nós queiramos para a nossa vida simplesmente os caminhos mais fáceis. Vamos lá. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se de tal coisa. E faz todo o sentido, não é? Portanto, vamos destacar aqui o empreender essa tarefa. Pois, porque isto é uma tarefa. E que tarefa é esta? Não é uma tarefa qualquer, pois é. É que isto é uma tarefa para a vida, porque nós seremos eternamente aprendizes. Significa isto que estudaremos para sempre. E isso, de certa forma, acaba também por assustar um pouco as pessoas. Porquê? Porque elas querem, não é? São egoístas neste sentido e querem avaliar, não é? Se vale a pena, se não vale a pena, não é? Citando Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Cai aqui que nem uma luva, não é? Portanto, por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Então, vejamos o trabalho de Kardec, não é? As pessoas estavam sempre a perguntar as mesmas perguntas. E, portanto, diz ele que isto será para o leitor uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Portanto, para não estar aqui constantemente a repetir a mesma coisa, o que ele vai fazer é uma apresentação resumida das respostas a algumas das principais perguntas. Portanto, daí este livro ser uma obra de iniciação, não é? Portanto, este livro é uma obra de iniciação porque é uma primeira abordagem
à doutrina dos espíritos sem aquela complexidade e aquela profundidade do livro dos espíritos. Então, sobre a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente por não ter a aridez da dogmática. Portanto, ele vai utilizar aqui a técnica platónica, não é? Que através dos diálogos acaba por trazer alguma dinâmica para o leitor. Não nos esqueçamos que estamos a falar de principiantes espíritas ou de pessoas que querem realmente ter uma visão geral sobre aquilo que é a nossa doutrina. Portanto, neste primeiro capítulo, portanto, eu até vou colocar aqui, primeiro capítulo, encerra então respostas às observações comumente feitas, portanto, ele vai responder a algumas perguntas que algumas pessoas fazem e, sobretudo, também aqui a refutação, não é? Dos principais argumentos dos seus contraditores, porque a doutrina espírita teve de facto muitos opositores, como nós vimos no estudo que fizemos da biografia, não foi? Portanto, nós, quando olhamos para a biografia, vimos que realmente muitas pessoas se insurgiram contra o próprio Kardec, contra a própria argumentação espírita, porque a doutrina espírita, como disse também, veio, não é? Veio combater alguns poderes instituídos e, portanto, acabou por não ser muito bem visto em alguns setores da sociedade, nomeadamente no setor religioso. Então, no segundo capítulo, nós temos o seguinte: damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa, não é? Portanto, não é do ouvir dizer, portanto, conhecimento de causa, porque leu, porque compreendeu, é aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. Portanto, é como se fosse, não é? Aqui um breve resumo do Livro dos Médiuns. Portanto, na primeira parte, em resumo, nós temos um conjunto de princípios básicos da doutrina dos espíritos, umas perguntas e respostas dos contraditores da doutrina dos espíritos e depois um breve resumo do livro dos médiuns, que é a parte experimental da doutrina, ou seja, falar com os espíritos, evocar os espíritos, tratamento com os espíritos, conversas com os espíritos, ou seja, a intercomunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. Continuando, as objeções nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori, sobre aquilo que não se conhece bem. Então vejamos que ele vai procurar tratar, não é? Objeções, não é? Objeções que muitas vezes são o desconhecimento do raciocínio ou daquilo que está em causa. Então ele vai dizer que nascem quase sempre de ideias falsas, ou seja, feitas a priori, ou seja, preconceitos, não é? Sobre aquilo que não se conhece bem. Bom, eu vou contar-vos a minha história pessoal, porque eu era uma pessoa altamente preconceituosa com tudo aquilo que tivesse a ver com espíritos, mediunidade e tudo isso. Porquê? Para já, ainda sou bastante ignorante, mas já estou um bocadinho melhor. A verdade é essa. Contudo, o desconhecimento faz com que a gente julgue muito mal circunstâncias e, pior do que isso, pessoas. Então vejamos que tudo isto, não é? A vida é um carrossel, como se costuma dizer. E, portanto, aquilo que hoje nos parece ideias falsas, que nos fazem ter preconceitos relativamente, nomeadamente aqui à doutrina dos espíritos,
não há nada melhor do que vir de coração livre, aprender do que se trata. E depois, avaliando à luz do nosso raciocínio lógico, sabendo do que se trata, então depois podemos tirar as nossas próprias conclusões e ver: olha, isto serve-me, isto não me serve, isto faz-me sentido, isto não me faz sentido. E então depois, mediante um estudo minimamente profundo, cada um que faça a sua análise. Porque a ideia não é que as pessoas se tornem todas espíritas, nem o espiritismo promove o proselitismo. Mas a verdade é que primeiro estudai do que é que se trata e depois, com propriedade, podeis então argumentar sobre se faz sentido ou se não faz sentido. A retificar essas ideias é prevenir as objeções. Tal é o fim deste pequeno trabalho. Então, ele tem aqui como propósito, não só, mas também, rebater ou prevenir objeções. Portanto, a finalidade, o fim deste pequeno trabalho é exatamente isso. Ou seja, aquelas pessoas que estão muito desconfiadas sobre o que é a doutrina dos espíritos, as pessoas que têm muito preconceito sobre o que é o livro dos espíritos, serve-nos para nós espíritas oferecermos este livrinho, não é? Oferecermos este livrinho aos nossos amigos ou a quem quiser, portanto, a quem nós acharmos que possa fazer sentido. Olha, toma lá e lê isto e depois diz-me qualquer coisa. Pronto, aí está uma forma de nós apresentarmos o espiritismo às pessoas, em vez de nós próprios estarmos a falar sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre mediunidade, e depois ficamos todos atrapalhados. A pessoa lê e depois que faça a sua análise por si mesma. Muito bem, entramos então aqui num terceiro capítulo, não é? E ele vai dizer: publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, né? Psicológica, moral e filosófica. Porquê? Porque o Livro dos Espíritos, não é? Tem o quê? Tem a filosofia espírita. A primeira parte, que trata das causas primárias, é um exemplo disso, não é? Depois, a segunda parte, a parte experimental, temos então, portanto, a parte que diz respeito à comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Depois, na terceira parte, temos as questões morais, as leis morais, e na quarta parte temos então as propostas futuras, ou seja, a vida futura. Então vejamos que, neste sentido, o Livro dos Espíritos é um manual de filosofia, de ciência e de consequências ético-morais, ou seja, daquilo tudo, não é? De todos aqueles conhecimentos, então, deduziremos questões ético-morais. Então, continuando, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Portanto, e aqui vamos, como se costuma dizer, puxar a brasa para a nossa sardinha, não é? É uma expressão que se utiliza aqui em Portugal. Nenhuma outra doutrina conseguiu responder de uma forma tão clara e tão lógica a todos os problemas da existência humana. E é por isso que o corpo doutrinário que está exarado ali no Livro dos Espíritos e depois em todas as outras obras básicas é de facto um manual de vida. E quem é que não gosta de refletir sobre a vida ou de procurar melhorar a forma como vive a vida? Todos nós. E, portanto, a recomendação é que possam estudar o Espiritismo. Então procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Portanto, novamente aqui a chave, não é? A chave. Quando nós falamos em chave, a chave abre portas, não é? E que portas é que esta chave do Espiritismo vem abrir? As portas interiores nossas e a porta do Evangelho. Pois é, amigos. A doutrina espírita vem abrir a porta do Evangelho. E abrindo a porta do Evangelho,
é abrir a porta dos sentimentos do Cristo. E abrir a porta dos sentimentos do Cristo é ver o caminho para todos nós. Ou seja, é ver o caminho de um espírito puro, que é o nosso caminho. O nosso caminho é sermos espíritos puros. E, portanto, nós temos que entender isto. Que o Espiritismo, como vai dizer o próprio Kardec na introdução do livro, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é a chave que vem descodificar as passagens do Evangelho. Então, a nossa associação, já o disse no primeiro vídeo logo, tem essa proposta. Ou seja, nós procurarmos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita para consolar os nossos e os dos nossos irmãos. Por isso, Allan Kardec vai chamar aos espíritas cristãos, ou seja, aos espíritas que vivem sobre o ponto de vista da caridade, tal e qual a entendeu Jesus na questão, salvo erro, 836 do Livro dos Espíritos, o famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão. Assim sendo, comparem as respostas com as dadas por este, portanto, e digam quais são mais lógicas, quais as melhores satisfazem à razão, ou seja, quais nos fazem compreender melhor a vida, melhor o porquê dos nossos das nossas dores, não é? E tudo isso. Então, estes resumos não somente são úteis aos principiantes, portanto, é o público-alvo, são aqui os principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, porque isto não é só para os principiantes, é também para os adeptos, pois lhe fornece meio de responderem às primeiras objeções que não deixarão de se lhes apresentar. E, além disso, por entrarem reunidos em quadro restrito e sob o mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes na sua memória. Os princípios que devem estar sempre presentes à sua memória. Então, no fundo, a obra O que é o Espiritismo é um livro de bolso. É um livrinho de bolso do espírita. Porquê? Deixa-me lá ver qual é que é o princípio da doutrina espírita. Então a gente vai aqui, não é? Vai aqui e lê. Porque estes princípios que aqui estão devem ser sabidos de cor. E mais do que sabidos de cor, entendidos não só à luz do raciocínio, mas também à luz do nosso coração. Então, para responder, e agora aqui vem a descrição, não é, que Allan Kardec faz da doutrina dos espíritos, não o faz, salvo erro, em mais lugar nenhum, e é o seguinte: para responder desde já e sumariamente à pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que qual é a pergunta, portanto, qual é a pergunta formulada? O que é o Espiritismo? E ele vai responder sobre dois pontos de vista. O primeiro, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que estabelecem entre os espíritos e nós. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, nós temos aqui uma tríade. Que tríade é essa? Os fenómenos acontecem, utiliza-se um método para extrair verdades das comunicações. Entendendo-se o conteúdo das comunicações, deduzem-se conclusões e questões pelas quais nós entendemos a nossa existência, o porquê das coisas, e de todo este grau de conhecimento, então, vêm as consequências morais. Então, vejamos que a doutrina tem um tríplice aspecto. Ela é uma ciência, uma filosofia, e Emmanuel vem dizer que vejamos
a doutrina dos espíritas como um triângulo. Nas suas bases, a ciência e a filosofia ligam ou vinculam-nos à Terra. Contudo, as consequências morais ou a religião, conforme quiserem, liga aos céus. Então, da mesma forma que nós poderemos ter então aqui um movimento material que vem para um vértice espiritual. Então, diz-se muito na doutrina dos espíritos, e é uma realidade, que ela é então uma doutrina baseada num tríplice aspecto. Uma ciência da observação, uma filosofia que questiona e uma religião, no sentido que liga ou religa a criatura ao Criador e não propriamente numa religião per si, na medida em que há sacramentos, rituais, hierarquias e tudo mais. Portanto, não nesse sentido, mas no sentido de que promove o bem-estar das pessoas, dando-lhe uma reforma íntima, uma transformação íntima, para que ela, na sua sociedade, possa ser um homem ou uma mulher, na verdade, um espírito encarnado, melhor hoje do que foi ontem e melhor amanhã do que aquilo que pode ser hoje. E então, por fim, ele vai dizer: podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Então vejamos que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Assim, queridos amigos, fica-nos apresentada a obra, já nos foi respondido o que é o Espiritismo, é uma ciência que trata da natureza, do que é que eles são feitos, de onde vieram e para onde vão, bem como das suas relações com o mundo corporal. Contudo, nestas relações com o mundo corporal e sabendo a origem e o destino dos espíritos, ou seja, quem são, de onde vieram e para onde vão, quando se conhece tudo isto, não há como não nos tornarmos melhores pessoas. E é aí que a doutrina dos Espíritos se traduz no Consolador prometido enviado por Jesus. Porque eu reconheço intelectualmente os conceitos, mas eu, porque entendo e porque compreendo, eu torno-me então uma melhor pessoa. Então, queridos irmãos, é isto que o Espiritismo tem para nos oferecer e não é pouca coisa. Fiquemos então com muita vontade de aprender sobre Espiritismo, porque isto vai ser uma viagem desafiadora, mas, na verdade, muito, mas muito boa para todos nós. Queridos irmãos, aproveito para vos fazer um pedido, que possais subscrever o nosso canal se ainda não fizestes, que possas dar um like aqui no nosso vídeo para incentivar o nosso conteúdo dentro da plataforma do YouTube e quero também ouvir aquilo que tens para dizer, não é? Aquilo que tinhas para dizer relativamente aqui ao nosso prólogo. Se gostaram, se não gostaram, se concordam com esta definição de Allan Kardec. Portanto, vamos interagir porque o YouTube quer que assim seja e eu também tenho gosto que assim seja. Portanto, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.